Olá, pessoal, boa tarde. É segunda-feira, dia 19 de outubro e começa agora o telejornal Laboratório ESPM no ar. Mais uma vez um pouquinho diferente por causa da pandemia. Não é mesmo, Pedro? Duda, o isolamento social imposto pela pandemia fez com que a gente tivesse que se reinventar. E assim como no semestre passado, esse jornal está sendo feito de casa. Reuniões de pauta, entrevistas, gravações, edição de texto e de vídeo, fechamento e até a própria exibição do telejornal é tudo feito remotamente, cada um de sua casa. Eu, por exemplo, estou no interior de Minas, em Formiga, a quase 500 quilômetros de distância do Pedro. É isso mesmo, gente. Eu tô aqui em casa, na capital paulista, independente de onde você esteja, para um pouquinho e assiste o nosso telejornal, o ESPM no ar. Estados Unidos. Especialistas explicam como as eleições americanas irão ocorrer esse ano. Aquecimento do mercado imobiliário anima investidores no setor. Por outro lado, o aumento no preço dos alimentos impacta o bolso do brasileiro. Já os times nacionais pressionam a CBF pela volta de público nos estádios. E mais, conversamos com médicos para falar de menopausa, a importância da vacinação e os avanços no combate à AIDS. Também os nossos repórteres foram conferir o novo normal, quando o assunto é diversão. Se você quiser participar, já está mais do que convidado. A gente vai ler seus comentários e suas sugestões aqui, ao vivo, pela página da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo, pelo Facebook e pelo Instagram. Participe! Começa agora o SPM no ar, uma edição especial. O ano de 2020 pode ser considerado o ano do novo normal. Impactos, mudanças e adaptações são palavras que definem este momento. No âmbito político, o principal evento do ano foi adiado: as eleições municipais. Com isso, as estratégias das campanhas eleitorais também tiveram que ser adaptadas e a principal saída foi o uso das redes sociais. Acompanhe agora na reportagem de Maria Luísa Bacarim. Com o marketing político dos candidatos à presidência direcionados às plataformas digitais em 2018, a tendência é que o uso das redes para promover a campanha eleitoral dos candidatos às eleições municipais aumente. Um levantamento feito pelo Datafolha apontou que 68% dos eleitores tinham conta em alguma rede social. O WhatsApp, a mais popular, era utilizado por 66%. Além disso, 48% tinham o costume de assistir vídeos sobre política na internet. Quando começa a campanha, nota que elas se confirmam a partir de um grande desafio, que é aquilo que acontecia sempre, que era o encontro do candidato com o eleitor na feira, na rua, no boteco, na padaria, está sendo complicado por causa da pandemia. Então, as redes sociais estão tendo que substituir isso. E não só as redes sociais como Facebook e Instagram, mas também os aplicativos de mensagem, isso é, Telegram e principalmente o WhatsApp, onde as pessoas, os candidatos vão ter que substituir aquela conversa pessoal por essa conversa à distância. Apesar dos benefícios, as redes sociais apresentam uma desvantagem: a disseminação de fake news. Isso resulta na falta de credibilidade e nas críticas ao trabalho dos jornalistas. Em 2018, a organização Havas realizou um estudo que mostra que 90% dos eleitores de Jair Bolsonaro acreditaram em fake news. Cabe ao eleitor, cabe às pessoas, na verdade, elas verificarem. E às vezes elas concordam com aquela informação absurda, errônea. Então, o trabalho é um trabalho de convencimento, e convencimento não é algo a curto prazo. Ainda que as redes sociais estejam sendo cada vez mais usadas no marketing político, elas não irão substituir por completo as ações tradicionais da campanha eleitoral. Elas são complementares principalmente em cidades pequenas, principalmente em cidades
você tem um eleitorado mais conservador, um eleitorado com maior longevidade. Então, ainda as pessoas querem apertar a mão do candidato, querem encontrá-lo, querem falar com ele, olhar nos olhos dele. 2018 foi uma eleição nacional. Nós estamos falando hoje de uma eleição com mais de 5.500 municípios. Então, cada município é uma realidade diferente. Então, não dá para você cravar que a rede social vai definir uma eleição. As eleições dos Estados Unidos também sofreram alterações com a pandemia, e o seu resultado vai afetar o Brasil no futuro. A repórter Luana entra ao vivo com mais informações. A data das eleições nos Estados Unidos está se aproximando, e um dos principais assuntos por lá nesse momento é a campanha eleitoral de Joe Biden e de Donald Trump, que foi diagnosticado com coronavírus nessa reta final. O atual presidente dos Estados Unidos tem um eleitorado muito fiel que vai continuar votando nele, apesar de todas as polêmicas de seu governo. Já o eleitorado de Biden vê uma oportunidade de reverter as ações de Trump. A ligação que o presidente Jair Bolsonaro terá com o governo americano depende do resultado das eleições americanas. Ela pode permanecer a mesma com a reeleição do atual presidente, mas caso Biden seja eleito, o clima promete ser instável entre suas políticas e ideologias e as de Bolsonaro. As eleições já são previstas para o dia 3 de novembro, e pesquisas apontam que o eleitorado está bem dividido. A decisão final será feita pela parcela dos eleitores que ainda não decidiu em que candidato vai votar. Obrigada, Luana. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que 117 cidades brasileiras já sabem quem será o prefeito a partir de 2021. Isso porque, nessas cidades, apenas uma pessoa se candidatou ao cargo. Os estados com essa concentração se encontram principalmente no Rio Grande do Sul, com 34 cidades, seguido por Minas Gerais, com 20, e o Paraná, com 17. Caso a candidatura desses possíveis prefeitos seja reconhecida pela Justiça Federal, o registro de apenas um único voto garante com que essas pessoas sejam eleitas. Mesmo diante dessa crise que o país e o mundo estão vivendo, o mercado imobiliário voltou a aquecer. Acredita, Pedro? Pois é, Duda, difícil de acreditar. A nossa repórter Júlia Pontes explica o porquê dessa mudança. Enquanto no mercado imobiliário a situação é promissora, na indústria alimentícia o arroz segue com o preço alto. Esse crescimento encareceu a cesta básica dos brasileiros. Acompanhe agora a reportagem de Manuela Ravioli. Imagine que você vai preparar um prato de arroz. Você vai precisar de cebola, alho, óleo, sal e tem gente que também coloca louro. Nos últimos meses, o aumento desses alimentos foi muito significativo para o carrinho do brasileiro. O óleo de soja teve um aumento de 14%. Já a cebola aumentou 50%. E por último, o arroz aumentou 20%. Para preparar esse prato da cesta básica tão importante para o brasileiro, ele vai ter que gastar muito mais nesses tempos de pandemia. O preço dos alimentos passa por um processo cíclico e sofre variações ao longo do tempo. Quem explica esse fenômeno é a economista Paula Sauer. Esse aumento de preço ele tem alguns motivos. Um deles é relacionado à entre-safra. Então, é aquela época que você não tem a colheita, né, daquele alimento. Então, você tem um momento que você tem a mesma demanda, mas a oferta diminui. Então, isso por si só já faz aumentar o preço do alimento. Então, eu tenho uma demanda maior, a demanda continua, a procura pelo alimento continua, e eu não tenho alimento para oferecer. Então, quem pagar mais caro, leva. Então, por isso que tem parte do aumento do preço se explica por aí. Em nota, a Bia Rose esclarece que, ao perceber a alta descontrolada de preços, comunicou ao setor produtivo e às autoridades competentes a preocupação de que seja mantido o abastecimento regular do produto até a próxima safra e de que haja estabilidade no preço final ao consumidor, especialmente neste momento de crise pandêmica.
Como uma forma de criticar o atual momento econômico que estamos vivendo de aumento de preços e principalmente do arroz, a internet produziu memes, piadas, chacotas, ironizando essa situação. Além disso, a apresentadora Ana Maria Braga usou em um dos seus programas um colar feito só de arroz, também como uma forma de crítica para o momento. Eu vi que você estava olhando o preço do arroz, o que você está achando do aumento do preço desses alimentos? Achei que aumentou muito, né? Mais do que o normal. Antigamente era R$10 um saco de arroz, o dia já tá 22, 23. E você está comprando ainda ou você substituiu esse alimento? Então, tem que comprar um pouco, mas eu procuro substituir o arroz por batata, que também é uma fonte de carboidrato, então é uma das maneiras que eu estou fazendo lá em casa. Indefinidamente não vai aumentar o preço, até porque, em última instância, o governo vai começar a importar, e a gente já vê esse movimento do governo, pensando em importar o arroz para controlar o preço, porque sabe que é um prato que é importante na culinária brasileira. Bom, a gente conseguiu restabelecer o link com a nossa repórter Júlia Pontes e agora ela vai entrar ao vivo para falar então sobre o aquecimento do mercado imobiliário. O Fundo Monetário Internacional melhorou no dia 5 de outubro as suas perspectivas econômicas para o Brasil em 2020. Por outro lado, alertou que os riscos permanecem bem altos e que a dívida do governo está a caminho de encerrar o ano em torno de 100% do Produto Interno Bruto. O FMI espera que a economia brasileira encolha 5,8% neste ano, muito menos do que a contração de 9,1% prevista anteriormente. Agora vamos ler os comentários que vocês estão nos mandando aqui pelo Facebook. Tô vendo que muita gente está comentando sobre a reportagem da Manuela Ravioli e temos certeza, a Marina Toledo, a Manu sempre fazendo reportagens sobre culinária. É verdade, hein, Manuela? E aí, Pedro? Fala aí mais sobre as pautas. Bom, meus queridos, sugestão de pauta de vocês pode aparecer aí no próximo SPM no ar, portanto, quem estiver assistindo o jornal pode mandar uma sugestão que a gente sempre está aberto a ouvir tudo e aí nas próximas edições vocês podem acabar participando do nosso jornal. Se você ainda não participou, basta acessar a página da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo pelo Facebook ou pelo Instagram. E no próximo bloco vamos conversar com o nosso repórter Eric Surita sobre os times brasileiros que estão pressionando a CBF pela volta de público nos estádios. E mais, vamos falar de saúde. A nossa repórter Fernanda Vasconcelos irá conversar com especialistas para falar sobre a importância da vacinação. É daqui a pouquinho, não saia daí.